sem safety car, eles vão fazer praticamente um splash and go, aí vão trocar um pneu só. Mas concordo que é pouco provável. Muito bem, o safety car vai puxando a fila, o piloto do safety é o Rodrigo Medici. Ele está puxando ali a fila dos 32 carros no circuito do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Tem 3 pontos da pista bem interessantes, o ponto da curva da Ferradura, que é um ponto bem bacana. Tem a bota que é aqui pertinho da nossa cabine e tem as curvas 13 e 14, que são as curvas, praticamente uma curva só com 2 tomadas, que é a curva da vitória. Está vendo aí o Rodrigo Medici? Ele vai puxar essa fila, já vai ter a largada, ele já está com a luz apagada. Você está vendo essas linhas brancas? Os pilotos têm que percorrer essa linha branca toda para poder ter a largada. Ele puxou o carro para fora. Atenção para a largada, atenção para o sinal. Vai começar a 5ª etapa da Stock Car Brasil. E a partir de agora está valendo. Aqui em Santa Cruz do Sul, e largou bem o Valdeno Brito. Marcos Gomes vem ao seu lado. O Thiago Camilo tenta acompanhar, tenta tomar o lugar do Marcos Gomes. Eles vêm bem juntos por ali. Já o trecho de bandeira amarela. Vai ter que todo mundo aliviar o pé. Marcos Gomes e Thiago Camilo lado a lado. Marquinhos foi por cima da zebra. Escapa também ali o Serginho Gimenez. Vem o Alan Kodair para tomar a posição dos dois. O Alan pulou ali para a 3ª posição. Um belo mergulho do Alan Kodair. Cacá Bueno e Thiago Camilo também trocando posições. É a primeira de 34 voltas. Uma largada super comportada dos pilotos da Stock. Valdeno em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Alan Kodair em terceiro, Cacá em quarto. Depois nós temos a presença do Thiago Camilo e do Felipe Fraga. Depois, o líder do campeonato é o 8º colocado, é Júlio Campos. Gabriel Casagrande é o 9º, Antônio Pisoni é o 10º. Eles passam aqui exatamente pertinho da nossa cabine. Daniel Serra é o 11º, Ricardo Maurício 12º. Átila Abreu 13º. Tenta fugir o Valdeno. Marcos Gomes está sendo atacado ali pelo Alan. O Thiago, que perdeu posições, também tenta atacar ali ao Cacá Bueno. Está vendo exatamente o gráfico do carro do Cacá. Serão 17 os botões para ultrapassagem. 17 vezes, está vendo esse 17 com o raiozinho que apareceu ali? 17 vezes o piloto pode apertar ali o botão de ultrapassagem. Olha só como é que joga duro ali o Casagrande. Está perdendo a posição para o Júlio Campos. Consegue a ultrapassagem o Julinho Campos. Casagrande deu uma escapada, o Júlio Campos passou e agora é a vez do Pisoni. Pisoni para cima do Casagrande. Os 2 pilotos da Mico Racing estão ali apertando o Casagrande. Essa é a zona que é proibida a ultrapassagem. E aí todo mundo tem que ficar ali. Pode andar rápido, só não pode ultrapassar. Tá pintando uma briga aí, Júlio Campos e Barrichello, que é uma briga que a gente viu constantemente o ano passado e já nesse ano nas provas disputadas até agora. E o Júlio é líder do campeonato e o Barrichello é 3º colocado. Valdeno, Marcos Gomes, Alan Kodair, Cacá Bueno, Thiago Camilo e Felipe Fraga, os 6 primeiros colocados. E há também a disputa direta pelo título entre o Júlio Campos, que no momento é o 9º, e o Cacá Bueno, que no momento é o 4º. O Cacá está apenas um ponto atrás do Júlio Campos. Luciano Burti ocupa a 17ª posição, uma posição atrás do Max Wilson, que é o 16º. E o Lucas Forest é o 15º colocado. Estão andando todos ali na mesma balada. Aí o Thiago, carro número 21 do Thiago Camilo. E logo atrás dele o Felipe Fraga. Os 2 que já andaram se estranhando aí. E o Felipe, você vê pelo Marcos Gomes, número 80, o Felipe lá atrás, 88, o Felipe disse que o carro estava muito bom para a corrida, especialmente, já estava bom no treino, e ele poderia ter conseguido uma posição melhor, mas teve problema, mas muito bom para a corrida. O Daniel Serra fica ali sendo pressionado pelo Ricardo Maurício. E olha, tá bom mesmo, hein, porque ele está atacando o Thiago aí, parecendo que tem mais carro que o Thiago. É, porque na verdade está encavalando atrás do Thiago, passou o Felipe. Passa o Felipe, vem junto com ele ali o Rubinho Barrichello, vai passando o Júlio Campos, vão passando todos ali pelo Thiago. Problemas com o carro do Thiago, Lito? Eu acho que me parece que houve um toque do Felipe na traseira do carro do Thiago, porque no meio da curva o carro desequilibrou. É, mas tem outro problema, porque o carro parece furo de pneu. E é furo de pneu. É furo de pneu. É o traseiro direito. Então não houve o toque, houve o toque. Vamos rever? No caso seria inevitável o toque. É um esbarrão mesmo. Eu acho que não houve não, hein? Nem isso houve. Agora sim. Depois que ele já tinha furado o pneu, que houve o toque nele. Pisoni. Foi o Pisoni quem bateu nele ali. Valdeno Brito veio para completar mais uma volta.
E aí o pessoal da equipe RCM já está prontinha para receber o Thiago Camilo. Vamos lembrar que essa é uma troca de pneu, eles não podem antecipar nisso aí tudo que está combinado, reabastecimento, aquela coisa toda. Isso é uma troca obrigatória, quer dizer, obrigatória, se tornou obrigatória pelo furo do carro do pneu do carro do Thiago. Uma troca necessária, né? Necessária. Não supre a parada, não elimina a parada. Estamos acompanhando aqui no Sport TV as emoções da Stock Car. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV, de norte a sul do país. Através do cabo da mini parabólica, você está plugado, está em alta velocidade conosco. E tá vendo o Thiago Camilo em direção ao box. Aí eu trabalho só para trocar esse pneu, devolver ele o mais rapidamente para a pista. Ficou só a roda, amigo. Destalonou tudo ali, ficou só a roda, tá voltando o Thiago Camilo. Essa corrida acabou para ele. Ele agora vai voltar para a pista apenas para garantir uma posição melhor na largada da segunda. Thiago Camilo, que foi um dos vencedores em 2014. Você vê que com essa batida ali da roda, olha, destalonou na hora que sai a tala inteirinha. Isso prejudica demais também. Aquela parte toda da carenagem pode dar um defeitozinho também ali no defletor. Tchau, pneu, tchau. O pneu foi embora. Esse não volta mais. Parou na água. Rádio Júlio Campos. Pneu furado. Pneu furado. Ok, box. Pneu furado também. Lito. Ele que estava na luta e olha... Outra vez o traseiro direito. E ele que estava na luta aí para manter a posição no título, a sua posição na luta pelo título. Isso é benéfico para o Kaká Bueno. Mas olha, pouquíssimas voltas, já 2 carros com o mesmo pneu furado e nenhum sinal de que tenha havido algum toque. Houve uma reclamação e vocês obviamente escutaram isso dos pilotos durante todo o fim de semana e nós falamos na abertura aqui, o asfalto aqui está, digamos assim, hiperabrasivo, né, Reginaldo? Especialmente nos lugares em que eles têm que fazer a tomada e aproveitando aí, passando com o lado direito do carro, por isso que a previsão é trocar os 2 direitos, para quem não tiver problema nenhum. E o que acontece? E nesses pontos é que o asfalto está soltando, porque é um asfalto bastante velho. E fica praticamente brito. Olha, você viu que aconteceu a mesma coisa nos 2 carros. Os 2 traseiros direitos do Thiago Camilo e do Júlio Campos já foram trocados. E isso permite pensar que esses foram apenas os 2 primeiros. E estamos aí com 4 voltas. Valdeno segue na liderança, mas o Marcos Gomes conseguiu descolar um pouquinho ali do Alan Kodair e já vai ter briga pela primeira posição. O Marquinhos veio abanando ali na curva 14. Saiu até um pouco demais ali. Ele usou a pista e um pouco mais. O Alan vem acompanhando, o Alan que se envolveu no acidente com o próprio Valdeno em Curitiba, vem acompanhando ali na 3ª posição. O 4º colocado é o Kaká Bueno. Você vê Valdeno e Marcos Gomes. O Alan já fica ali, digamos assim, espreitando. E a ultrapassagem do Max Wilson em cima do Lucas Forest. A ultrapassagem, portanto, do Max. Carro número 65, está aí o Max Wilson. Ele tem na alça de mira agora o Attila Abreu. Olha aí o carro do Lucas Forest. E olha só o que ficou ali. Ficou aquela tala do pneu do Júlio Campos. Que a gente viu que do pneu do Thiago Camilo foi tomar banho naquele laguinho. No rio. Esse aí está causando perigo. Aí. Olha, e o detalhe é o seguinte, a informação que chega é que o furo de pneus foi em pontos diferentes, quer dizer, então é pior ainda, né? Exatamente, o piloto não tem o que fazer. Não é rezar, né? Exatamente, não é um ponto que ele tem. Olha, arriou o defletor do Valdeno. O defletor traseiro do Valdeno arriou. E não houve toque nenhum. Aí talvez passando em cima da zebra, alguma coisa fez com que arriasse ali o defletor traseiro. Olha essa zebra. A gente está na câmera exatamente do Marcos Gomes. Vamos acompanhar um pouquinho a câmera do Marcos Gomes, que é uma volta legal aí no circuito. E ele está vendo exatamente a possibilidade de passar e assumir a ponta. Reginaldo Leme. Eu só tenho o receio de que solte aquele defletor ali, até um perigo até para o Marcos Gomes. Mas a tendência é ele tentar passar e o Valdeno vai perder rendimento. Não tem como não perder. Esse escator, essa parte que está arrastando, é muito responsável pela aerodinâmica. Aumenta a aderência do carro. A gente tem uma imagem recuperada na segunda volta que o Kodair pressionou bastante. Vamos ver se houve toque ou não houve. Pressionou o Valdeno.
Olha só como é que chega ali. Eu acho que deu uma beliscada assim, hein? Olha, esses dois já andaram se batendo, não espontaneamente, claro, mas andaram colidindo na largada da primeira corrida da última etapa, lá em Curitiba. São dois pilotos bastante impulsivos. E agora vai ficar bem complicada a situação do Valdeno. O Marcos Gomes aperta ali. O Alan aperta também, olha só. Olha a tentativa de ultrapassagem. O Alan tá forçando a barra. Anselmo Caparica. Júlio Campos recolheu o carro. O Júlio Campos vai então esperar aí a segunda prova. Temos 8 de 34. 34 voltas previstas. Olha, e com isso ele já vai ser o último colocado no grid da segunda etapa. Ele é o primeiro a parar. Olha só como é que a pressão acontece. Eles passam exatamente aqui pertinho da cabine, na curva da bota. Fica uma pressão encavalada, hein? Uma pena para o Julinho, hein? Primeira vez que ele ocupa a liderança do campeonato. Piloto que já tem vitórias. E mais recuperada, Lucas Forest e Luciano Burti. Que largaram lado a lado. O Lucas travou os freios, não conseguiu entrar, foi alargando a pista, o Luciano tinha que puxar para dentro, o toque foi inevitável. E o Marcos Gomes vai embutido ali no Valdeno Brito, porque a pressão do Alan Kodair é muito grande. No visual você vê Valdeno 77, o 80 do Marcos Gomes, o 18 do Alan Kodair, o 0 do Cacá Bueno, o 88 do Felipe Fraga e o 29 passou ali o 111. É o Daniel Serra para cima do Rubinho e vai ter X. Olha o Rubinho, que manobra linda do Rubens Barrichello. Deu o X na entrada do S e retoma a sua posição que foi roubada momentaneamente ali pelo Daniel Serra. Daniel Serra largou em 11º, está brigando pelo 6º lugar. Parece ter um belo carro nas mãos. Opa, escapou ali o carro da Laranja Mecânica, hein? Escapou ali o Felipe Lapena, né? Olha, o Diego Nunes está abandonando, hein? Carro número 70 do Diego Nunes abandonou. O Diego largou na 22ª posição. Parece que o Valdeno teve um respiro aí. Talvez pela própria necessidade do Marquinhos fazer uma distância um pouquinho maior, mas já parte para o ataque agora. Deixa eu fazer uma correção, que eu disse que o Valdeno nunca tinha vencido aqui. O Valdeno venceu sim ano passado. Foram 2 vezes que a Stock andou por aqui ano passado. Quando o Kaká vai para cima agora do Felipe Fraga. Olha o Kaká para cima do Felipe. Os dois lado a lado. Felipe deu uma espalhada ali. Olha, o Felipe rodou. Rodou o Felipe Fraga na espalhada que deu ali, dividindo a pista com o Cacá Bueno. Mas ano passado tivemos 2 provas aqui. Antônio Pisona, Thiago Camilo, Rafa Matos e Valdeno Brito foram os vencedores. O Marcos Gomes vai embutido no Valdeno Brito, que mesmo com o problema do defletor, ele segue na ponta. Anselmo Caparica. Rapidinho aqui com o Júlio Campos. O que aconteceu, Júlio? Um pneu furado, uma pena. Acontece. A gente acabou saindo ali no meio do pelotão, pneu frio. E o carro acabou que não estava se comportando direito ali. A gente parou para dar uma olhada para ver se não quebrou alguma coisa, porque o pneu vem destruindo tudo a hora que ele furou. E é melhor para a gente parar, esperar, olhar o que vai acontecer e tentar alguma coisa na segunda corrida. Uma pena. Final de semana para fazer vários pontos. Você não passou em cima de nada ali na pista, não, Júlio? Foi mesmo o asfalto Brasil? Não acho que seja asfalto, né? Furou muito cedo. Não sei o que aconteceu, não. Pode ser alguma coisa que a gente tenha passado por cima, que é muito estranho furar um pneu com tantas poucas voltas. Então provavelmente foi mais alguma coisa na pista mesmo. Legal, obrigado ao Júlio.
Muito bem, tá o Júlio Campos, portanto, se preparando para a segunda prova. E o Marcos Gomes abriu a temporada de caça definitivamente para cima do Valdeno. Coloca de lado o Marquinhos. Aí, a partir desse ponto, não pode ter ultrapassagem. Na entrada do S, ele tem que ir comportado até o final dessa mini reta que tem aí, ó. Até o outro posto de fiscalização. Segue o Marcos Gomes em cima do Valdeno Brito. O Kaká Bueno para cima do Alan Kodair. O Rubinho assiste tudo ali na quinta posição e tenta conter o ataque do Daniel Serra. O carro do Lapena está sendo reparado pela equipe do Carlos Alves. Carlos Alves Competições. E o Sérgio Gimenez também tem que parar no box para fixar uma peça solta. Compensação. E o Luciano Burti também recolheu o carro. Em compensação, o companheiro do Gimenez, você viu, o Gabriel Casagrande, continua em sétimo. Essa é a equipe, talvez a equipe que mais evoluiu esse ano, porque ela foi toda reformulada. E o garoto mostra que é bom de roda, né? É bom de braço o Gabriel Casagrande. Está na sétima posição o Casagrande, carro numeral 83. E o Denis Navarro, que tem apenas 8 botões de ultrapassagem, 8 oportunidades de usar o botão de ultrapassagem, mesmo assim está se mantendo na 10ª colocação. Tá bem o Denis, então. Está muito bem. Essa é uma punição porque o botão de ultrapassagem não pode ser acionado na primeira volta. Ele acionou na primeira volta da última corrida, com isso perdeu metade dos acionamentos. Bisonia se defendendo, o Gimenez vai pegar a linha de boxe exatamente na curva 14. Ele pega a linha do boxe. Ih, rapaz, soltou ali, foi o defletor, exatamente o defletor traseiro também do Gimenez. Não faz bem subir naquela zebra ali, né? Não faz, e os pilotos vão muito fora lá. Ué, o Gimenez ia pro boxe, ia parar, não parou. Mas não foi o defletor, não foi o painel inteiro ali traseiro. Foi a saia traseira inteirinha. E ele continua com um problema ali, viu? Ele parou, mas continuou com o defletor preso ali no carro. Ele não parou, ele foi lá, fez que ia parar e foi embora. E os mecânicos estão erguendo os braços ali sem entender o que o Gimenez fez. É. Olha a advertência. Atitude antidesportiva contra o carro 18. 18 é do Alan, 88 é do Felipe Fraga. 18 é Alan Kodair. Então, uma atitude antidesportiva, portanto, vamos esperar para ver o que a direção de prova fala. Olha o Marcos Gomes de novo em cima, olha o Marcos Gomes de novo em cima. Ele vai para a ponta agora. Marcos Gomes coloca por dentro. No capricho, o Marquinhos assume a ponta. E nitidamente está mais rápido o carro do Marcos Gomes. O Valdeno perde a posição 2 ali também pro Alan Kodair. Agora é a vez do Kaká Bueno. Tá todo mundo ali atrás dele. Kaká passa também. Vai perdendo posições o Expresso da Paraíba. Olha a rodada do Casagrande, olha a rodada do Pisonia. Casagrande deu um 360 e voltou. Será que naquele ponto podia ultrapassar? Fico na dúvida, hein? O ponto de bandeira me pareceu um ponto de bandeira amarela. Eu queria que vocês opinassem, mas eu achei que era o ponto de bandeira amarela. Esperar a decisão da direção de prova. Agora é a vez do Daniel Serra para cima do Valdeno. O Valdeno vai perdendo muito rendimento no seu carro. Reginaldo. E o Daniel tinha superado o Rubinho antes daquela briga, antes do ataque final do Marquinhos em cima do Valdeno. E agora vamos esperar ver se... Eu acredito que os pilotos saibam exatamente qual é o ponto, né? Olha só, você está vendo exatamente os mecânicos trabalhando no carro do Gimenez. E o Pisonia e o carro do Pisonia está parado ali, né? O carro do Pisonia está parado, vai ter bandeira amarela já. Houve o toque do Pisonia com o Casagrande, os dois rodaram e o Casagrande seguiu, o Pisonia ficou parado. Ó, já temos o safety car, o acidente entre os carros 1 e 83, um do Pisonia, 83 do Casagrande, está sob investigação. E de novo o safety car está na pista agora para que o pessoal do resgate retire o carro do Pisonia. Menomale para o Sérgio Gimenez, que teve que fazer 2 paradas, a segunda já em bandeira amarela. Com isso já caiu para a 28ª colocação entre 29 carros que estão na pista. Essa é a 36ª temporada Stock Car Brasil, ao vivo aqui no Canal Campeão. O Gimenez teve que remover todo o defletor traseiro ali, o que certamente vai prejudicar a questão aerodinâmica do carro dele. A informação do repórter Anselmo Caparica. Eu tô com o Lito Cavalcante, tô com o Reginaldo Leme, tô com você em qualquer ponto do Brasil.
Você de norte a sul do país que gosta do automobilismo e que torce com os pilotos brasileiros na principal categoria nacional. Daqui a pouquinho vai ter relargada, daqui a pouquinho. Vão tirar o carro ainda do Antônio Pisoni. E olha, é um momento importante para o Marcos Gomes, que está bem colocado no campeonato, mas ele ainda não conseguiu a sua primeira vitória no ano. Frequenta o pódio muito, mas ganhar ele ainda não ganhou. Ele é o 4º colocado no campeonato. O carro de resgate deixou o Pisoni ali, o Pisoni fez o motor funcionar. E com isso ele volta para a pista, né? Uma volta atrasada. Uma volta atrasada, fez o motor funcionar, se colocou ali à frente, aliás, atrás do carro do Felipe Lapena. Daqui a pouquinho a gente vai rever o toque do Pisoni com o Casagrande. A gente vai mostrar para você de novo. Olha, esse aí é o ponto da bandeira amarela, é o ponto em que a bandeira amarela está fixa. Para você que está ligando agora, eu vou lhe explicar, olha só, exatamente, tá vendo aquele ponto, aquela barreira onde está vermelho e branco? Tem um hiato ali no meio, aquela maçaroca de pneus, podemos dizer assim. Ela foi destruída exatamente num acidente que aconteceu na Challenge, na Mercedes, na categoria Mercedes Challenge. Então, ficou um ponto de bandeira amarela porque não há segurança necessária para que, em caso de acidente, o carro seja amortecido ou os carros sejam amortecidos. E por isso tem um ponto de bandeira amarela durante toda a prova. E já temos a relargada e o Marcos Gomes, esperto um bocado, já relargou e já pulou na frente. Aquele ponto, Sérgio, é o ponto final da bandeira amarela. Ali é ponto, dali para frente está liberado de novo a ultrapassagem. O Alan Kodai está em segundo, o Cacá Bueno em terceiro, o Valdeno Brito mantém ali a 4ª posição, a 5ª para o Daniel Serra, a 6ª é para o Rubens Barrichello. Ricardo Maurício é o 7º, Denis Navarro, que punido está com a metade dos botões de ultrapassagem, é o 8º colocado. Bela prova vai fazendo o Denis. Átila Abreu é o 9º. O Átila que deu uma volta numa carreteira argentina portenha de 1939 na sexta-feira aqui para deleite daqueles que amam o automobilismo das carreteiras. Felipe Fraga é o 10º colocado. Vamos ter um drive-thru para os carros 1 e 83. Pisonia e Gabriel Casagrande. Não. Desculpe. É só para o carro 1 e não para o carro 83, por uma manobra precipitada do Antônio Pisonia para cima do Gabriel Casagrande. Então, o Pisonia que vai pagar esse drive-thru, Regi. O estranho é que... Estranho não, mas corrida é corrida. É que eles são parceiros, as duas equipes são parceiras, né? Tem até um dono que é comum às duas. Amigos, negócio sapato. Claro. Ainda mais em automobilismo. Olha, o Serginho Gimenez recolheu. O Serginho já foi pro boxe. A cláusula aí do Código Desportivo usa o termo antidesportivo, mas não é o que aconteceu. Ali foi um esbarrão do Pisonia, nitidamente não intencional. Olha, já vai ser aberta a janela de boxe, a janela para o reabastecimento para troca de pneus. Estava prevista para voltar entre as voltas 15 e 20, mas como tivemos a bandeira amarela, ela foi postergada e eu acredito que deva ser liberada já essa janela para o reabastecimento. É interessante que essa janela ela é muito cedo em relação ao restante desta primeira corrida, somado à segunda corrida, que é o complemento total. Então, na troca de pneus tem que se pensar nisso também. A segunda parte, depois do pit stop, é muito maior. O Lucas Forest foi para o boxe. Você está vendo o Valdeno Brito sendo muito pressionado pelo Daniel Serra. Parece que o Valdeno encontrou um ritmo. Mesmo com o carro ruim, parece que ele encontrou um ritmo. Ele consegue segurar, consegue resistir ali à investida do Daniel Serra. E o Marcos Gomes já colocou um binóculo ali em cima do Alan. Valdeno foi pro boxe. O primeiro dessa turma da frente aí pro boxe é o Valdeno Brito. O Cacá pressiona o Alan. O Cacá me parece querer ganhar essa posição do Alan antes de ir pro boxe, Lito. É verdade, ele tá jogando muito duro em cima do Alan. E o Daniel mais uma vez atacou o Barrichello. Vamos ver agora como vai ser essa parada do Valdeno. Será que vai dar para pelo menos fazer um remendo qualquer naquele difusor? E falando em janelas, temos janelas aí exatamente na sua tela. Uma janela para ver o abastecimento e a outra que a gente continua de olho na pista e de olho na corrida. Olha, o difusor voltou como entrou. O defletor ficou pendurado ali. Troca de 2 pneus conforme previsto. Os 2 pneus traseiros. Normalmente seria do lado, os dois do lado direito do carro, mas sem o difusor, o carro perde muita estabilidade atrás, perde na reaceleração, perde nas curvas,
com isso, então, foi uma solução de emergência, trocaram só os traseiros. Rubens Barrichello vai se mantendo ali. O Rubens Barrichello é o quinto colocado agora. Você vê o Kaká para cima do Alan. O Marcos Gomes está abrindo demais. O Marquinhos está com o carro, parece um foguete. Parece um foguete o carro do Marcos Gomes. Ele vai para o boxe. Vai para o boxe o Marcos Gomes com o carro número 80. O Marcos Gomes fez 3 pódios seguidos, 3 segundos lugares, mas está faltando uma vitória para ele. O Alan passa a liderar. Kaká Bueno foi para o boxe também. O Kaká foi para o boxe também. Então nós temos o Alan em primeiro, o Daniel Serra em segundo e o Rubens Barrichello em terceiro. Inteligente essa parada do Kaká, até para a própria equipe, porque haveria um ataque entre os dois carros. O Daniel estava muito rápido atrás dele. Olha, o Kaká está trocando os dois do lado direito. Trocou os dois, abasteceu, foi embora o Kaká Bueno. Essa é a parada padrão. O Marcos Gomes também. E o Marquinhos saiu à frente. O Ricardinho Maurício ganhou a posição do Kaká no boxe. Que trabalho legal da equipe RC do Rosinei Campos, hein? Olha, o Rosinei, o Meinha, ele treina isso incansavelmente. Ele chegou a me dizer que no intervalo entre corridas, quando tem um descanso grande, nem tanto, mas no intervalo entre corridas ele treina diariamente. E todo mundo tem conseguido, as equipes têm conseguido mais ou menos 10 segundos para 2 pneus, ele faz em 9 e diz que vai chegar a 8,5. Mas Legal, será que ele legal. trocou os dois? Porque foi mais do que um segundo. Havia mais do que um segundo separando o Kaká do Ricardo Maurício. Estou em dúvida. Porque também teve safety car. Pode ser que eles tenham ido aí por uma estratégia mais ousada. Não sei. E o Alan, marcado pelo Daniel Serra, foi pro boxe. O Daniel também deu seta para a esquerda e Rubinho agora lidera. Rubinho Barrichello é o líder. Rubinho vai tentar o que se chama undercut, né? Acelerar na hora que ele está sozinho. Ele manteve seus pneus em bom estado, não forçou muito. Agora ele vai detonar para ganhar tempo enquanto os outros estão parados. Aí o Rubens Barrichello, campeão da temporada passada, campeão 2014. Olha as duas paradas ali, o Daniel Serra do lado esquerdo, o Alan que já tem o carro no chão do lado direito, já está indo embora o Alan. Parada do Max Wilson também. Todos eles trocando os 2 pneus do lado direito. O Kodair voltou na frente do Marcos Gomes, hein? Kodair volta à frente do Marcos Gomes. Eu só queria a confirmação, se possível aí, da troca dos pneus do Alan. O Alan volta à frente do Marcos Gomes. 19 voltas de 34 previstas. Eu acho que o Alan só trocou um pneu. Me deu a impressão que o Alan só ter trocado um pneu. Olha, se não foi só um pneu, foi uma parada no melhor estilo Mercedes Ferrari da Fórmula 1. Exatamente o que eu ia dizer isso. Os caras fizeram escola com o pessoal lá das flechas de prata, né? Ou então do cavalinho rampante, porque foi uma troca Sérgio, muito rápida. Anselmo. confirmando então, o Alan trocou apenas um pneu e o Ricardo Maurício também. É isso aí, por isso, né? Por isso que os dois saíram, o Ricardinho na frente do Kaká e o Alan na frente do Marcos Gomes. Agora é saber se um pneu só vai dar pro serviço todo, né, Regis? Não, para as 2 baterias não, mas aí eles estão arriscando, jogando pela vitória na primeira. Ó, vamos ver de novo. Eles só trocaram o dianteiro direito. Só o dianteiro direito, que é o pneu, teoricamente, que sofre mais. Eu digo teoricamente porque o circuito gira no sentido anti-horário, né? É, depende do acerto também. Se ele fez o carro saindo de frente para proteger os traseiros, é claro que você vai sobrecarregar o pneu dianteiro. A parada do Felipe Lapena também já está cumprida, Reginaldo. Certamente foi uma mudança de estratégia durante a corrida. E o Marquinhos está pensando- se aproximando. O Marquinhos está com um foguete, hein? É um foguetaço o carro 80 do Marcos Gomes. E o Marcos trocou os 2, então ele tem mais carro mesmo. Tem mais segurança ali para poder tangenciar, para poder se apoiar melhor o Marcos Gomes. Agora vamos ver se ele vai ter a chance da ultrapassagem. Que ele tem mais borracha no chão, não tem a menor dúvida. Mas ele tem pela frente um adversário rápido e duro. Rádio do Kaká Bueno, vamos ouvir. Tinha que ter trocado um só, né? Pra me passar. Certeza, é porque ele estava mais. Ele está exatamente comentando. Ele deve ter trocado um pneu só para me passar, não é? Quer dizer, aventando a possibilidade, que já se confirma, do Ricardo Maurício ter trocado um pneu só. E o Marcos Gomes vai definitivamente pro ataque agora. Tá possuído ali atrás do Alan Kodair, o Marcos Gomes. E o Rubinho no box. Rubinho no boxe, o
Líder agora passa a ser o Átila Abreu. Olha, vai ser muito dura essa luta entre o Kodair e o Marcos Gomes. A melhor volta de cada um é muito próximo. O Kodair virou 1:21.935, o Marcos Gomes 1:21.957. Claro que isso foi antes da troca dos pneus, mas mostra que os carros estão muito parelhos. Olha como é que o Marcos Gomes entra pela reta. Ele coloca de lado, o Rubinho vai saindo do box. Marcos Gomes vai para ultrapassagem, mais uma no capricho, no capricho, no capricho. Marcos Gomes toma de novo a ponta. Assume a primeira posição na volta 21, ou reassume a primeira posição, Marcos Gomes. E foi mais uma bela manobra, Regi. Belíssima manobra, e foi interessante também a saída do Rubinho. Você vê que tinham dois carros, um deles o Ricardo Maurício, que ele poderia ter conseguido sair na frente, mas não saiu. O Ricardinho ainda levou vantagem. E olha, a vantagem do Marcos o traseiro direito. Ele teve mais tração do que o Kodair. O Kodair só trocou pneu dianteiro direito. Por isso, na entrada da reta, o Marcos Gomes teve mais tração com pneu novo. Olha, o box está fechado e o Alan não fez troca. Complicou. Ele vai... O Alan... Desculpa, o Alan não. O Átila. O Átila. O box está fechado, o Átila entrou agora. Nós tivemos a informação que o box estava fechado. Se ele entrou agora, ele entrou fora de hora. Ainda ele foi o último a entrar, porque os primeiros já tinham iniciado a 21ª volta, mas ele ainda estava completando a 20ª dele. Perfeito, perfeito, Lito. Bem observado pelo Lito Cavalcante. Aí a parada do Átila, um pouco lenta ali a parada, hein? Um pouco lenta a parada do Átila. Na ponta está o Marquinhos Gomes. Saindo agora o Átila, carro número 51. 22 voltas, 34 previstas. Olha como é que o Rubinho vai para cima do Ricardo Maurício. Vai tentar a manobra ali por fora. Por fora não dá, Rubinho vai ter que recolher. Ricardo Maurício faz uma boa defesa. 3 títulos ali do Ricardinho Maurício, 2 do Rubinho, 1. O Kaká perto e o Kaká tá louco ali atrás do Rubinho. Agora o Ricardo Maurício trocou o pneu traseiro direito, quer dizer, ele não trocou o dianteiro, então ele ainda tem tração boa na entrada da reta, o que não teve o Kodair. Vamos chamar a atenção ali da posição do Denis Navarro, hein? Denis Navarro tá bem na fita, hein? Esse tá me impressionando. O Denis está sabendo administrar muito bem a pouca oportunidade que ele tem de apertar o botão de ultrapassagem, que é uma espécie de vitamina no motor, né? Esse botão de ultrapassagem ele bota... É vitamina. Pode ser que é vitamina. Então, vitamina é coisa de gente antiga, é suplemento, né, Reginaldo Leme? É suplemento. Olha a manobra do Marcos Gomes. Do ponto de vista do Marquinhos, ele passou de passagem pelo Alan Kodair. Tração pura. Foi a vantagem de ter trocado o pneu. O Antônio Pisoni está indo pro boxe enquanto o Ricardo Maurício tenta pressionar. Esse aí, o carro 5 do Denis Navarro. Faz impressionante uma bela mesmo. prova o Denis. Terceira colocação, e foi exatamente ele e o Ricardinho Maurício que evitaram que o Rubinho voltasse nessa posição. Agora o Ricardinho está atacando mais, mas o Denis está muito bem, mas vamos sempre lembrar que ele tem menos botão de ultrapassagem por ter punição. Olha o Ricardo Maurício, o Denis defende a linha de dentro, que é a melhor linha. O Ricardo Maurício prefere ficar atrás ali na curva 1. Eu acho que o Denis está recorrendo a todos os seus botões de ultrapassagem nessa corrida, porque não dá para resistir a diferença de mais de 60, praticamente 100 cavalos de ganho que o piloto tem quando aperta o botão de ultrapassagem. Ricardinho vem ali com o carro 90, o carro 5 do Denis Navarro. Logo atrás tem Rubinho e Kaká Bueno. 23 voltas. Você vê que essa bandeira amarela, mal ou bem a bandeira amarela aconteceu, estávamos até na dúvida aqui no início da transmissão, será que isso vai prejudicar a corrida? Não vai? Não tem prejuízo nenhum. Até agora, prejuízo nenhum da corrida, do ponto da bandeira amarela. Sérgio, não é ponto de ultrapassagem. Vai lá. O Denis Navarro trocou apenas um pneu também. Beleza. Olha e só. Só uma outra... Pois não? Não, só uma outra informação. O Pisoni aproveitou, já que ele teve problemas, e trocou os 4 pneus já pensando na segunda corrida. Beleza, você viu ali a disputa da terceira posição. Denis, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello e Kaká Bueno. Então, os 4 ali brigando pela terceira posição. O Marcos Gomes passou e já abriu 2.7. O filho do Paulão, o tetracampeão Paulão, o filho dele está possuído dentro do carro. Agora 3 segundos de diferença, Marcos Gomes pro Alan Kodair. Aí nós temos ainda 15 minutos, pouco menos de 15 minutos para o final da prova. Aquela pode ser por tempo ou por voltas. Olha o Rubinho, ele passou o Ricardo Maurício. Rubinho esperto passou o Ricardo Maurício. Parece ter um carro muito bem acertado, Rubens Barrichello.
Ele parou mais tarde, então os pneus dele são mais novos. E além do mais, ele trocou 2 pneus, não trocou apenas um, como fez o Ricardinho. E agora o Ricardinho começa a pagar pela ousadia dessa sua estratégia. Bom, dos 17 sobraram 8 botões de ultrapassagem para o Rubinho. Você viu no gráfico do carro dele. O Denis vai segurando essa fila. Denis é o terceiro, Rubinho é o quarto, Ricardo Maurício é o quinto, Cacá Bueno é o sexto, Valdeno é o sétimo, Max Wilson é o oitavo colocado, o Ricardo Zonta é o nono e o Daniel Serra é o 10º. E olha, lembrando que o Ricardo Zonta largou na 27ª posição. Que corrida que ele está fazendo. E a gente revendo a ultrapassagem aí do Rubinho em cima do Ricardinho Maurício. Manobra bonita do Rubinho na metade da reta. Segue na terceira posição o Denis Navarro. Olha só, quem perdeu e quem ganhou. O Valdeno perdeu 7 posições. O Kaká perdeu 2. Por compensação, o Ricardo Zonta ganhou 18. Denis Navarro, 12. Espetacular o Denis Navarro. Espetacular. E o Ricardo Zonta não menos espetacular. Um ótimo piloto, Denis Navarro, com um ótimo carro feito pelo Mauro Vogel. Olha só, o Ricardo Maurício, 7 posições. Olha o Gabriel Casagrande passando ali pelo Ricardo Zonta. Bela manobra do garoto Casagrande. Pra cima do Daniel Serra. Lembrando que o Casagrande levou um toque do Burt, hein? Claro, o Gabriel se aproveitou, porque o Zonta estava tentando passar o Daniel e acabou ele passando o Zonta, o Zonta não esperava essa ultrapassagem. Quando eu falei Luciano Burt, apaga tudo. Não foi o 14, foi o carro 1 do Pisonia quem tocou ali o Gabriel Casagrande. O incidente do Burt foi com o Lucas Forest. Exatamente. Volta 25. 34 são as voltas previstas. Navarro segue a pressão em cima dele, agora é do Rubinho. O Ricardinho parece agora deixar ver o que vai acontecer. Ele está esperando ali a atitude do Rubinho. Tem uma farofa fora do trilho normal muito grande. Olha, sujeira muito grande na pista. Quem for para ali vai se dar mal, hein? É normal, porque a camada de asfalto já está bastante gasta, começa a florar a brita, o nível de abrasão desse asfalto é altíssimo. Entram mais uma vez pela reta para completar mais uma volta. Rubinho vai tentar fazer ultrapassagem, coloca de lado, aciona o botão, vai Rubens Barrichello, vai em linha reta para a curva 1. Assume a terceira posição, Rubinho. Ricardinho Maurício muito pressionado pelo Cacá Bueno. O Ricardinho já não consegue mais mirar no Denis, né? Ele já fica preocupado com os retrovisores para ver quem vem por trás. E tá ali exatamente o Cacá Bueno. Olha aí o ponto de vista do Cacá. Vamos ficar um pouquinho nessa câmera que é legal. Sobe o som aí, DJ. Legal essa manobra do Ricardinho do ponto de vista do Kaká. Você viu que o Denis deu uma espalhada, o Ricardinho mergulhou para fazer a ultrapassagem. Vamos ver com a Kaká agora. Sensacional essa imagem, Lito. Olha, chumbo muito grosso você dá na frente, aí no pelotão da frente da Stock Car. Qualquer piscadinha você perde a posição. O pessoal aí não erra. E o carro do Denis estava trazendo um bocado, né, Regi? Tá trazendo no braço o carro, hein? Tá trazendo no braço, excelente corrida dele. Vamos sempre lembrar que ele tem aquela punição com menos botão de ultrapassagem. Ele pode até já ter usado todos, já que ele está visando apenas esta corrida sem pensar na segunda. E agora o Max Wilson passou o Cacá Bueno. Mad Max passou ali o Cacá Bueno. Bela manobra do Max Wilson. Vamos pro rádio. Boa, garoto, boa. Tenta abrir agora, tenta concentrar e abrir. Abrir para começar a apertar os push. Vamos abrir. É para poupar o push, né? Para começar a soltar os push. Então quer dizer que o Barrichello poupou bastante até agora. Dá para ver isso até pela parte inicial da corrida dele, né? Ele perdeu uma outra posição, não ligou para isso, estava cuidando dos pneus, parou um pouco mais tarde, ganhou posição na sua última volta de pista e agora colhe os frutos. Olha, nesse momento o campeonato tá assim, o Kaká vai para primeiro com 100 pontos, o Marcos Gomes fica em segundo com 97, o Rubinho em terceiro com 96, o Julinho fica com os 87 pontos que tem, o Daniel Serra sobe para a quinta posição com 72, o Max também sobe para a sexta com 63,
depois Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Alan Kodair e Galide Osman, na 10ª posição. E olha a farofa ali no canto da pista. E olha, Thiago Camilo, que teve aquele problema no começo da corrida, ele tá até uma volta atrás, mas já é o 18º colocado. Opa, Bia Figueiredo, sai daí, Bia! Ana Beatriz Figueiredo, que pena, né? É, um fim de semana para ela esquecer. Olha o Max Wilson para cima do Denis Navarro. O Max está escalando o pelotão. O Mad Max está escalando o pelotão. Volta 28. Vai para cima do Denis Navarro, o Max Wilson. E o Valdeno com aquilo tudo, ele resiste ali aos ataques do Daniel Serra. Incrível o Valdeno também. É, ele está no 8º lugar, que significa uma posição muito boa, caso ele a mantenha. Que significa 3º lugar no grid da segunda corrida. Valdeno tem 6 vezes para acionar o botão de ultrapassagem. A essa altura me parece que ele vai dar uma poupadinha para a próxima corrida. É, na segunda corrida você tem 19 voltas. 19 voltas significa um máximo de 9 usos do botão. Você tem uma volta que você usa e a outra você recupera. Não é? Desculpe, Sérgio. Existe um tempo, né? Um tempo, entre um intervalo de tempo grande. 75 segundos. 75 segundos, obrigado, Reginaldo. Entre cada acionamento do botão. Eu tô aqui com o Lito Cavalcante, com o Reginaldo Leme, com o Anselmo Caparica. Você curtindo a estoque? Que corrida essa primeira, hein? Daqui a pouquinho vai ter a segunda prova, a prova curta, 19 voltas ou 28 minutos, mais uma volta. Olha o Max, olha o Mad Max. Tá demais o Mad Max. Pula agora pra frente ali do Denis Navarro, assume a 5ª posição o Mad Max. E o Denis não teve botão para usar agora, não teve o que ele pudesse fazer. Valdeno tem pressão ali do Gabriel Casagrande. Casagrande passou o Daniel também. Passou bonito. Passagem bonita mesmo. Corrida espetacular do Gabriel Casagrande até agora. Esse garoto agora que está começando a ganhar experiência, está se firmando na categoria, está mostrando muita qualidade. Ele foi grande rival do Felipe Fraga na 2 temporadas atrás. O Felipe veio na temporada passada para estoque, mas antes ele estava no Brasileiro de Turismo, que aliás, provas espetaculares. A gente vai mostrar para você, e aí a ultrapassagem do Casagrande em cima do Daniel. A gente vai mostrar para você no intervalo aí o Casagrande desculpe, o Brasil de Turismo e a Fórmula 3, no intervalo entre a primeira e a segunda provas. Você vai acompanhar também durante a semana no Sport TV, na íntegra, as 2 provas. E esse rapaz, ele foi o vice-campeão quando o Felipe foi campeão. Ele andou uma barbaridade. Ele atazanou a vida do Felipe Fraga. Ele é muito rápido. Agora, a corrida do Daniel Serra, a parte inicial, antes da parada de boxe, foi muito boa. Nessa segunda já não está sendo tão boa. Você viu como é que o Max abriu em relação ao Denis Navarro? É a vez do Kaká Bueno agora ir para cima do Denis Navarro. Exatamente a posição do Denis, que é a posição 6. O Kaká vem para ultrapassar. Será? Olha, ainda não. O mais rápido na pista nesse momento é o Rubinho Barrichello. Ele está virando 2 décimos mais rápido que o pessoal à frente dele. Está seguindo exatamente o que o engenheiro dele, Maurício Ferreira, recomendou. Ele virou 1:23.044 na última volta. Contra 1:23.230 do Marquinhos, 1:23.334 do Alan. Virou bem o Rubinho. Ele está 1 segundo e 8 do Alan. Olha o Casagrande atacando o Valdeno, mas é um ataque... E é um duelo de gerações, né? Porque é um guri com um cara já cascudo. É o Valdeno Brito. E ele com carro bom nas mãos e o Valdeno nem tanto, né? Volta 30. Estamos nos aproximando do final da prova. Liderança do Marcos Gomes. Até aqui o Marcos Gomes não venceu ainda nessa temporada. Mas olha, se o Valdeno perder 2 posições aí, pode ser bom negócio para ele. Porque ele termina em 10º, vai perder 2 pontos apenas, que é a diferença entre o 8º e o 10º lugar, mas vai largar em primeiro na segunda corrida. O que não vai resolver muito, porque o carro não vai ter condição do carro ser reparado. Mas é sempre uma posição um pouco mais à frente. Olha aí como é que vai tranquilo o Marcos Gomes. Vai com uma vantagem tranquila de 5 segundos em cima do Alan Kodair. E repara que todos os pilotos, quando saem lá da curva 0, eles vêm para o meio da pista para evitar abrasão. Do lado extremo, do lado direito, está muito abrasivo. Kaká para cima do Denis, lado a lado. O Denis joga duro. O Denis foi bem cavalheiro agora com o Kaká Bueno. Se quisesse jogar duro, o Kaká não passava não, hein? Talvez ele já não tenha botão de ultrapassagem. Agora o Kaká, sem dúvida, usou e fez uma passada bonita. O Denis foi até o limite da freada, dificultou ao máximo. Na hora que a curva estava perdida, ele reconheceu e deu lugar. Vamos ver do ponto de vista do Kaká?
Olha só o que o Lito falou, eles buscam mais o centro da pista para sair do lado mais abrasivo. Aí o ponto de vista da câmera colocado no lado externo. O Denis foi no limite ali. Ele fez o que deve ser feito. Foi comportamento competitivo, mas profissional. É isso aí. Cacá Bueno agora é o sexto colocado. Marcos Gomes em primeiro, Alan Codani em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Ricardo Maurício em quarto, Max Wilson em quinto, Denis Navarro perde a posição para o Cacá, então o Cacá é sexto, o Denis é o sétimo colocado. E o carro do Jimenez, bom, tá parado ali no box, né? O Jimenez já tinha abandonado. Ele abandonou, voltou, agora recolheu, estava na 29ª posição. Como é que tá o garoto Gustavo Lima, hein? Gustavo Lima tem 23º. Beleza, hein? Gustavo Lima na sua corrida de estreia na Stock na 23ª posição. Ele não está andando muito rápido, mas está fazendo o que ele precisa. Acumulando voltas, ganhando intimidade com o carro, ganhando conhecimento. Embora ele esteja na equipe Pamplona, mas na verdade ele é o terceiro por causa do engenheiro. Aí, Gustavo Lima e você, TT, tá aí o Gustavo Lima. Ele está... Não dá pra gente só fazer essa brincadeira. Ele é, na verdade, um terceiro carro, olha o Burti, tá com problema. Ele é um terceiro carro da C2, da equipe que a gente estava falando, que é a equipe do Casagrande e do Jimenez. Ele é um quinto carro da C2, porque também tem os carros da Cavaleiro, né? O Guilherme Ferro está cuidando de uma frota de carros, e bem. É verdade. Olha o Casagrande ali com o Daniel Serra. O Casagrande passou tirando tinta ali do carro da Red Bull. Volta 32. E nada do Gabriel Casagrande tentar ultrapassagem em cima do Valdeno. Eu acho que esse momento de prova é mais um momento de cabeça também para pensar na segunda prova. Não adianta tentar arriscar muita coisa agora, faltando 2 voltas, né? E essa é a hora da definição, porque faltam 3 voltas. Ao passar o Daniel Serra, o Casagrande entregou a chance de largar na pole. Mas em nono, de qualquer forma, daria a primeira fila. Aí o Ricardo Zonta, carro número 10. Zonta tá uma posição à frente do Átila Abreu, carro 51. O 28 do Galide, o 88 é do Felipe Fraga. Logo depois o Vitor Gens, o gaúcho Vitor Gens está ali com o carro número 46. Olha o Daniel para cima do Casagrande. Casagrande faz a linha de dentro. Espera um pouquinho ali, o Felipe Fraga mergulha também. São as emoções da Stock Car, você em todo o Brasil, ligado no canal Campeão. E aí a luta entre Galide Osman e Átila Abreu. Galide está em 13º, o Átila em 12º, e os dois estão de olho aí na 10ª colocação. Sérgio, vai. Todo mundo que estava aqui nos boxes já voltou para a pista. Júlio Campos, Antônio Pisoni, Popó Bueno. Quem precisava fazer algum acerto no carro para dar algumas voltas, ver o equilíbrio do carro, já pensando na segunda corrida. Perfeito. Aí o registro do Anselmo Caparica. Faltando 2 voltas agora. Isso significa mais trânsito na pista. E voltamos com ele, Marcos Gomes. Já está com o rádio ligado ali no FM, ar-condicionado, tudo legal. Vai parar no posto para tomar um cafezinho. Tem uma vantagem maravilhosa o Marcos Gomes em relação ao Alan Kodair. O Alan vai passar e a gente vê a vantagem, é 4,8 Lito Cavalcante. Ele abriu mão de 4 décimos nessa volta. Ele já está numa administração bem tranquila, porque ainda tem outra corrida, se não para vencer, pelo menos para pontuar bem. Como está rápido o Marcos Gomes. E está, na verdade, atendendo a um pedido, né? Digamos assim, um pedido. Olha o Valdeno. Gabriel Casagrande e Valdeno Brito, os dois lado a lado. Mas você sabe que o Marquinhos tinha feito 3 pódios seguidos, 3 segundos lugares seguidos, mas o João Adib, que é o dono da equipe, falou para ele assim, eu quero uma vitória. Tá aí. Então, tá aí. Mas não querer não basta, né? Tem que ter carro na mão, é um trabalho coletivo. Aliás, de parabéns toda a equipe, porque o carro do Marquinhos, primeiro, tá bem desde o começo do ano e hoje tá tudo perfeito. Vai para os últimos 3.531 metros, Marcos Gomes. Vem para liderar, vem para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Marcos Gomes, que foi pole no Velopark, mas não tem vitória no ano. Marquinhos Gomes, filho do tetracampeão Paulão. Ele tem 7 vitórias na carreira. Vem para a sua 8ª vitória, Marquinhos Gomes. Ele faz a ultrapassagem ali em cima do carro do Pisoni. Pisoni tirou o pé. Pisoni é retardatário com muitas e muitas voltas parados no boxe. Vem aí o Marquinhos, o primeiro a ver a quadriculada, vem no Capricho, vem, Marcos Gomes no Capricho, vence aqui em Santa Cruz.
vitória do Marcos, segunda posição para o Alan Kodair. Rubens Barrichello fecha o pódio em terceiro, com o Ricardo Maurício colado na quarta posição. Vem Max Wilson para ser quinto, Cacá Bueno para ser sexto. Marcos Gomes vence aqui em Santa Cruz a prova longa, a primeira prova aqui da quinta etapa. Reginaldo Leme. É a grande vitória do Marquinhos, né? Pilotou com uma segurança incrível e sempre com velocidade. Ele só, como disse o Lito, administrou nessas últimas voltas, porque ele já tinha conseguido uma vantagem de mais de 4 segundos. Portanto, Marcos Gomes vence a primeira dele na temporada, a 8ª vitória na carreira. Lito. É uma corrida que beneficiou 2 pilotos cerebrais. Cacá Bueno, que assume a liderança do campeonato, pelo menos até o começo, até o fim da segunda corrida de hoje. Ele é o líder, um conteste absoluto. Foi com o 6º lugar, ele somou bons pontos, ele que perdia apenas por 1 ponto para o Júlio Campos. Ele agora somou 15, quer dizer, abre 14 do Júlio Campos. E o Barrichello, que somou aí 18 com o 3º lugar. Barrichello, que estava na 3ª colocação do campeonato, agora já é o 2º. Não vou dizer que se afunila, o campeonato se afunila, mas esses dois estão marcando presença forte na disputa pelo título ao longo da temporada. E vale, Lito, registrar essa corrida excepcional do Kodair, que não foi bem nos treinos, o carro não estava bem, mas antes da corrida ele prometeu que o carro em condição de corrida estaria muito bem. Corrida boa essa, hein? Corrida boa. E eles, olha só, é da mesma equipe, né? Kodair e Barrichello, 2º e 3º. Exatamente. E você vê também Ricardo Maurício e Max Wilson também da mesma equipe, 4º e 5º pilotos. O Max e o Kodair tinham que se recuperar dos 0 pontos em Curitiba. Vamos ouvir o rádio do Marquinhos? Marquinhos, muito bom, cara, muito bom. Mas agora tem corrida 2, tem que pensar campeonato, posição boa, tudo bom. Ok. É isso aí. O carro tá ótimo. Esse rádio, obviamente, não foi nesse momento aí, foi um rádio recuperado quando ele venceu. E o engenheiro disse, tudo bem. Você vê como as coisas são diferentes. O cara vence a corrida principal. Mas como tem uma segunda corrida, não há muito o que comemorar. É sair dali, se concentrar de novo, beber um líquido para se hidratar e depois tacar pau de novo. O trabalho continua. Rubinho Barrichello também já deixou o cockpit, está saindo o Valdeno. Acredito que o Valdeno deve ser o mais decepcionado aí de todos aqueles que largaram na frente, porque ele largou na pole position, Lito. Mas ele fez um trabalho brilhante. Ele e o Denis Navarro, que terminou na 7ª colocação. São 2 dos melhores homens em campo no momento. Valdeno sem o difusor desde as primeiras voltas e o Denis com apenas metade dos botões de ultrapassagem. Anselmo, você tá onde, Anselmo? Eu tô aqui ao lado do Marcos Gomes, que tá indo já ali pra caminhonete, mas vamos bater um papo aqui primeiro, né, Marquinhos? Deu nem tempo de comemorar, o seu chefe de equipe já falou, tem que se concentrar pra segunda corrida. É, coisa de francês, né? Meu chefe de equipe é francês. Então, bem concentrado, não tá nem comemorando a vitória. A gente ganhou mesmo. Ganhou, poxa. Ganhamos, mas maravilhoso, o carro tá ótimo. A gente tava precisando dessa vitória. E agora, bom, vamos esperar aí começar outra corrida, tentar os pontos, valeu. Tentar mais pontos. E é isso aí, tá ótimo, obrigado. Legal, vamos junto ali na caminhonete com os pilotos. Já tá aqui o Rubens Barrichello, o Alan Kodair, pessoal já subindo ali para ir pro pódio. A gente vai subir também, né, Serginho? Vai nessa. Pega uma caroninha pro pódio aí, o Anselmo Caparica vai se posicionar ali com os 3. Nosso cinegrafista Tarobinha Robson também subiu ali, o Robson Isso. Xavier tá contigo aí, o Taroba. Então posiciona essa câmera e pode ficar à Eu tô vontade. atrapalhando o Rubinho aqui de subir. Pode subir, Rubinho. Você Não chegou atrapalha o Rubinho, ali em terceiro capa. lugar. Vamos conversar com o pessoal aqui então. O Alan fez uma estratégia ousada, trocou um pneu só e conseguiu segurar aqui o Rubinho. A estratégia era para ganhar a corrida, porque o carro era bom, um pouco dianteiro, mas o Marquinhos voltou muito embaixo já. Agora, depois da corrida, é fácil, né, ver que a estratégia foi um pouco errada. Mas eu acho que foi uma das coisas que eu mais me superei na minha vida, porque o pneu traseiro acabou. Eu troquei ainda o dianteiro, que não era tração, e vim administrando sem errar, tentando segurar, que ia ser muito difícil quando eu vi ele chegando. Mas o carro respondeu bem, eu consegui fazer esse segundo lugar aí, que é importante para o campeonato. Ô Rubinho, trocou 2 pneus, mas não conseguiu ter aquele rendimento que você esperava para ultrapassar o Alan? Não, na verdade, eu queimei um pouco de push demais na hora de... Porque
como o Valdê não estava muito lento, a gente ficou meio empatado com... Meio empatado, você usa o push, daí o outro usa e você fica meio... Então quando eu consegui me livrar, eu usei um pouco para tentar, mas ali atrás do Alan, o carro estava ok e eu queria economizar um pouquinho mais para ter agora. Ô Marquinhos, o Sérgio Maurício falou, Marquinhos, que você estava possuído ali dentro do carro, é isso mesmo? Depois que ultrapassou, até abriu uma vantagem muito boa. Ah, com certeza, tinha um ritmo muito bom. Tenho que agradecer a minha equipe, me deram um carro, me deram um avião nas mãos. Então foi só... Tive que arriscar um pouquinho para passar o Valdeno, o Valdeno é muito difícil de passar, segura muito bem a posição. Então tive que dar uma freada bem arriscada ali no final da reta e assim que a gente conseguiu passar ele, abrimos bastante. Depois safety car, box, o Kodair fez a estratégia curta de um pneu. A gente acabou passando ele 2 voltas depois, o ritmo era tão mais rápido que foi só realmente administrar depois, cuidar dos pneus. E agora a gente tem um carro muito bom também para a segunda corrida, salvei bastante pneu, salvei todos os push. Vamos ver se a gente consegue aí, quem sabe, chegar entre os 5 primeiros. Vai lá, Marcos Gomes, vai lá. Não é normal, viu, o Sérgio, o Marcos Gomes falar tanto assim, mas tem motivo de sobra para falar bastante, né? Olha só, o Marquinhos falante é muito legal e mais legal ainda a informação que ele passou agora. Que ele salvou um pouco de tudo, um pouco de freio, um pouco de pneu e muitos push, Reginaldo. É, bastante curioso isso. Aliás, eu ia dizer pro Caparica, você está de parabéns também porque você conseguiu falar o Marquinhos, fazer o Marquinhos falar. E essa informação sobre os botões de ultrapassagem que restam para cada um, claro que ninguém vai dizer, mas pelo menos a gente sabe que do Marquinhos tem bastante. E lutar por uma posição boa na segunda prova significa que ele está talvez se aproximando de um número que possa ser um recorde de pontuação. Esse recorde já foi do Júlio Campos com 31 pontos, do Thiago Camilo aqui desde o ano passado com 30 e o Daniel Serra superou no Velopac recentemente, fazendo um primeiro e um quarto lugares e 35 pontos. Muito bem, vamos então à cerimônia de premiação. Vai receber o troféu como terceiro colocado, Rubens Barrichello. Que legal esse troféu, hein? Bacana. E lembrando que o primeiro lugar marca 24 pontos. Aí o Rubinho recebendo a premiação pela terceira posição. Agora o troféu para o Alan Kodair, que fez uma belíssima corrida com uma estratégia também diferente, trocando apenas um pneu. Privilegiado. Tá aí na segunda posição o Alan Kodair. E o Marcos Gomes vai receber o 8º troféu que ele tem na categoria por subir na primeira posição do pódio. Marcos Gomes que vinha numa ascensão na sua carreira profissional desde a temporada passada, quando guiava para a equipe do Carlos Alves, fez uma troca de equipe. É sempre difícil uma troca de equipe. Tem um companheiro de equipe que é um dos mais rápidos pilotos, que é o Felipe Fraga, Lito. E agora mostrando quem é o cara que manda mesmo, e é ele. E olha, pena que não tenha troféu, porque para a volta mais rápida da corrida, porque essa volta iria exatamente para o Felipe Fraga, 1:21.701. Ele foi mais de 2 décimos mais rápido em seu melhor momento do que o Marcos Gomes. E um parabéns especial também para a equipe full time do Alan Kodair e do Rubens Barrichello. Que trabalho bonito, né? Segundo e terceiro lugares. Vamos ver o resultado da corrida então? Vamos então ao resultado do Rubinho com aquela sambadinha dele, eu não aguento. Essa sambadinha do Rubinho eu não aguento. Vamos então para o resultado final. Pode colocar na tela do canal Campeão. Cadê? Aí está. Marcos Gomes, 24 pontos. Você vê na faixa ali dos caracteres em verde, são os pontos para cada etapa. O Marcos Gomes completou em 48 minutos, 30 segundos, 960 milésimos a prova. Você vê o Alan Kodair em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Ricardo Maurício em quarto, Max Wilson em quinto. Depois Kaká, Denis Valdeno, Casagrande, Daniel, Felipe Fraga e Ricardo Zonta, os 12 primeiros colocados. E a pontuação vai até a 20ª posição, com o Átila Abreu em 13º, depois o Galídio, o Vitor Gens, Rafa Matos, o Rafael Abate, boa posição, chegou marcando os pontinhos o Rafael Abate, o Thiago Camilo conseguiu salvar 3 pontos, Rafa Suzuki marcou 2 e o Fábio Fogaça marcou 1 ponto, do Tuca Rocha para trás, ninguém pontua mais. Mais uma vez a imagem, samba aí, Rubinho!